Boa tarde, turma. Neste vídeo nós iremos abordar os chamados, casos particulares da estequiometria, e em um desses casos, nós iremos destacar quando os reagentes eles são substâncias impuras. Mas antes de começar a falar desse caso particular, nós vamos recapitular o conceito de estequiometria. O que seria a estequiometria? É a forma de calcular as quantidades de reagentes e produtos envolvidos em uma reação química. Ela corresponde a cálculos matemáticos simples para reconhecer a proporção correta de substâncias a serem usadas. Ou seja, é o cálculo da quantidade de substâncias, reagentes ou produtos presentes em uma reação química. Por meio dessa equação química, é possível fazer a relação entre o número de mols, volume, massa e o número de moléculas. E a equação química, ela é usada regularmente, para realizar o balanceamento das equações químicas, o que vai permitir aí conhecer o quanto de certo produto será criado e o rendimento da reação. A estequiometria ela é utilizada em diversas áreas do conhecimento. A indústria, por exemplo, ela usa o cálculo para encontrar a quantidade de reagente necessário para obter determinada porção de um produto. Um médico, ele também pode empregá-la para calcular qual dose de medicamento ele deve empregar no tratamento de certo paciente. Qualquer equação da estequiometria, ela deve ser realizada a partir da proporção em mols, de cada participante de uma reação, conforme indica a lei das proporções constantes. Pessoal, o mol, ele indica a massa, o volume ou a quantidade de átomos, moléculas, íons e outras partículas subatômicas. Como a equação é representada por números muito grandes, foi criado o número do Avogadro, que é equivalente a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Esse é o número, na proporção para 1 mol. E existem diversas formas de resolver o cálculo, da estequiometria. Vamos aqui observar, alguns métodos que o cálculo estequiométrico ele segue, as seguintes regras. Que o primeiro é escrever a equação química, inserindo todas as substâncias compreendidas, realizar o balanceamento da equação química e ajustar, os coeficientes até que os reagentes e produtos possuam a mesma quantidade de átomos, conforme a lei de Lavoisier. Siga, os dados da questão e escreva os valores das substâncias, é o terceiro passo. No quarto passo, diz: estabeleça a relação que existe entre os números de mols, volume e massa. No quinto passo, diz: fazer a regra de 3 simples para determinar os valores, perdidos na questão. Vamos colocar aqui em prática, essas regras para a gente chegar no cálculo estequiométrico. E o exemplo aqui ele diz o seguinte, que a molécula de água ela é formada, a partir de 2 átomos de hidrogênio, que é o gás hidrogênio, e 2 átomos de oxigênio, que é o gás oxigênio. Observe abaixo como calcular a massa de hidrogênio, que reage com 10 gramas de oxigênio, conforme os passos, que foram apresentados anteriormente, aquelas regras. Bom, o primeiro passo aqui é escrever a equação química, com 2 átomos de hidrogênio,
que vai reagir com 2 átomos de oxigênio, que vai gerar a água, né, como produto, H2O. Seguidamente, nós vamos fazer o balanceamento da equação, né, que existem 2 moléculas de oxigênio nos reagentes e uma como produto. E a equação balanceada ela vai ficar com 4 moléculas de hidrogênio e 2, né, de oxigênio nos reagentes, além, né, da mesma quantidade no produto. Esse é o passo 2. No passo 3, nós vamos identificar nas substâncias a quantidade de matéria em mol, né? Lembrando que o mol ele possui relação com o coeficiente estequiométrico. Aí, no caso, né, vão ser 2 mols de hidrogênio, 1 mol de oxigênio e 2 mols formando a molécula de água. E no quarto passo, nós vamos fazer as relações. Sabemos que o hidrogênio ele tem massa atômica igual a 1 e o oxigênio, né, 16. Então, as 2 moléculas de hidrogênio que aparecem na equação, né, vai ser 2 gramas. E as 2 moléculas de oxigênio, né, vão ser 16 mais 16, que vai dar 32. E a molécula de água, achando a sua massa, né, através da soma das massas atômicas dos elementos, vai ser 18 gramas. Agora é só fazer a relação com o número de mols. No passo 5, nós vamos fazer o cálculo da massa proporcional do hidrogênio, na qual ele me informa somente a massa do oxigênio, que é 10 gramas. E como eu não sei a do hidrogênio, eu coloco X. E no sexto passo, nós vamos fazer, por último, né, a regra de 3. Faz a relação matemática e o valor aí vai dar X igual a 1,25 gramas, né, de gás hidrogênio. No fim do cálculo, fica entendido que esse 1,25 gramas de hidrogênio que serão necessários, né, para reagir com as 10 gramas de oxigênio. Já que entendemos o que é estequiometria e como ela se aplica, nós vamos conhecer um caso particular da estequiometria, que é quando os reagentes eles são substâncias impuras. Quando os reagentes eles estão impuros, o grau de pureza geralmente eles vêm expresso em porcentagem, em termos de massa. Então calculamos a quantidade da substância pura, pois as impurezas elas não reagem. Ou seja, se o grau de pureza estiver representado nas porcentagens em termos de massa, é porque os reagentes eles estão impuros. Nesse caso, a regra é calcular primeiro, né, a quantidade da substância pura, já que as impurezas elas não reagem. Após esse procedimento, né, nós podemos seguir a resolução seguindo a regra geral da estequiometria. O exemplo aqui diz o seguinte, aqui é um exemplo de reagentes, né, com substâncias impuras. Aqui ele diz, deseja-se reagir ácido sulfúrico com 100 gramas de hidróxido de sódio, né, com 95% de pureza. Qual será a quantidade de ácido sulfúrico necessária? Nós podemos ver aqui que a pureza, né, do hidróxido de sódio é 95 e ele quer saber quanto de ácido sulfúrico, né, a quantidade de ácido sulfúrico necessária para reagir com essas 100 gramas de hidróxido de sódio. Apesar, né, de termos 100 gramas de hidróxido de sódio, uma parte dessa massa é impureza e por esse motivo não irá reagir. Nesse caso, apenas 95%, né, de 100 gramas elas irão reagir. Aqui nós temos a reação formando água
e sulfato de sódio. E agora nós procedemos, né, com a resolução de acordo com os passos da regra geral, que nós vamos fazer o cálculo da massa proporcional, onde 1 mol de hidróxido de sódio está para 40 gramas, né, de hidróxido de sódio e X está para 95 gramas de hidróxido de sódio. Fazendo a regra de 3, nós temos um valor aí de 2,375 mols. Agora nós vamos fazer o cálculo, né, dos coeficientes estequiométricos, onde 2 mols de hidróxido de sódio está para 1 mol de ácido sulfúrico e os 2,365 mols, né, de hidróxido de sódio está para X. Fazendo aí a regra de 3, nós temos um valor aproximado entre 1,19 mols de ácido sulfúrico. E o cálculo da massa fica 1 mol, né, de ácido sulfúrico está para 98 gramas de ácido sulfúrico e 1,19 mols de ácido sulfúrico está para X. X é igual a 116,62 gramas de ácido sulfúrico. Então, essa é a quantidade necessária de ácido sulfúrico, né, para reagir com a 100 gramas de hidróxido de sódio. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido esse caso particular da estequiometria, no qual envolve a impureza, né, presente nos reagentes. E qualquer dúvida, estaremos à disposição no grupo do WhatsApp. Até a próxima aula.